Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Viviane Kelekan-Facuri e hoje a gente vai falar: existe tristeza boa aos olhos de Deus? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. 2 Coríntios 7, de 8 a 10 diz o seguinte: não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido, mas agora estou alegre. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E isso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Bom, aqui Paulo está falando da carta que ele tinha escrito aos Coríntios e que deixou eles super tristes, né? Mas que produziu muitas coisas boas, porque no fim eles também se arrependeram. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que Deus quer que a gente esteja sempre alegre, ou pelo menos quase sempre Ele quer que a gente esteja alegre. Olha o que diz Filipenses 4:4. Tenham alegria unidos com o Senhor, repito, tenham alegria. Eu acho que ele quis deixar isso bem claro, porque tem muita gente que entra numas de querer achar que é uma pessoa triste, chorosa, é uma pessoa que está sendo muito religiosa. E a última coisa que você vai fazer é agradar a Deus estando triste. Nós somos filhos de Deus e assim como nós, como pais, queremos ver os nossos filhos sempre alegres, Deus também quer a mesma coisa pra gente. Mas tem um único momento que Deus gosta que a gente fique triste, que é aquele momento que a gente se arrepende, que a gente olha para uma coisa que a gente fez e a gente tem uma vontade imensa de voltar atrás, e daí a gente olha arrependido e realmente quer mudar. A gente tem uma mudança, né, por causa da tristeza que aquilo causou pra gente. E aqui Paulo está falando da carta que ele escreveu para os Coríntios, né? E que deixou provavelmente eles super passados com aquilo que eles leram, né? Aquele cara que eles tanto admiravam, que fez um trabalho apostólico, né? De lá, de implementar a igreja, e que eles admiravam muito e gostavam muito, e que estava lá junto com eles, cuidando deles, e de repente pega e manda uma carta dando umas belas de umas broncas merecidas neles. Eles provavelmente ficaram super surpresos com isso e ficaram super chateados com isso. Mas o legal é que a gente até deve fazer exatamente isso, né? Como eles fizeram. Quando eles leram essa carta, ao invés de eles ficarem super chateados com Paulo e querer começar a se defender e de repente até inventar um monte de coisa contra ele, não, eles olharam aquela carta e falaram: gente, ele tem toda a razão, a gente está errando mesmo nessas áreas, a gente precisa mudar o nosso comportamento, vamos mudar. Eles ficaram tristes, eles se arrependeram para realmente ter uma mudança. Eles pensaram: vamos corrigir o que tem que ser corrigido. E eu te encorajo a fazer exatamente o que os coríntios fizeram. Quando alguém vier te corrigir, logicamente, se a pessoa vier com uma correção que tenha a ver com a palavra de Deus, se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, e não se for uma pessoa totalmente sem noção, que está falando uma besteira. Mas se tiver, não tenha uma atitude orgulhosa de querer confrontar, de querer dizer que não é bem assim, de querer ficar se defendendo. Não, tenha humildade de realmente poder observar os teus erros e poder corrigir os teus erros, né? Ficar triste pelo que você fez e mudar os seus pensamentos, né? Aquela metanoia, é aquela maneira nova de pensar. Ninguém cresce sendo um orgulhoso que não suporta nenhuma crítica. A gente precisa se humilhar, a gente precisa ter essa atitude de olhar e falar: não, realmente eu vou precisar mudar. E a gente precisa parar para pensar: puxa, como é que foi que eu cheguei até aqui? Como é que foi que eu cheguei a cometer esse erro? Para que você possa se planejar para não cometer o erro de novo. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal. Aproveita para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.